Então, bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma aula. Então, é a segunda parte de integrais impróprias, né? Na aula passada, só para nós vimos como é que eu calculo essas três integrais, né? Por exemplo, se eu tenho uma integral de a até mais infinito, né? Isso aqui é o limite. Dessa aqui também, né? Quando o limite inferior aqui é menos infinito. Aí eu também poderia, eu falei que eu poderia botar menos t aqui e colocar para mais infinito, né? É a mesma coisa. E quando tem mais ou menos infinito, né? E além disso, nós vimos aquela outra, outro tipo de integração imprópria, né? Que é quando um dos pontos dos limites de integração, pelo menos um deles, né, não está no domínio da função, ou então tem um ponto que está no intervalo de integração e não está no domínio, né? Basicamente são esses tipos de integrais impróprias. E aí também um conceito que eu falei foi de quando a integral converge e quando ela diverge, né? Então, uma integral, vou colocar assim, uma integral imprópria, ela converge, né? Se o seu valor, eu vou colocar dessa forma, se o seu é um número real, e ela diverge caso contrário, né? Se der mais ou menos infinito. Diverge caso contrário. E aí é o seguinte, a aula de hoje vai ser basicamente voltada para esses dois conceitos, diverge e converge. Porque em alguns casos, às vezes até na maioria deles, não dá para eu concluir, ou melhor, não dá para eu calcular a integral de fato, mas dá para eu dizer se ela converge ou diverge. Tem integrais, por exemplo, né? Só para ilustrar aqui, ó. Uma integral que eu vou fazer mais tarde, por exemplo. Cosseno de 2x dx. É um tipo de integral que não dá para eu, em geral, calcular essa integral aqui nos métodos que a gente conhece. Mas dá para eu dizer se ela converge ou diverge usando outras técnicas. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é justamente isso. Dizer se a integral converge ou não, sem necessariamente resolvê-las, né? Porque, porque essas que eu vou fazer aqui, ou então a maioria, elas, você não consegue resolver de uma maneira muito simples, né? E aí, existem alguns critérios, alguns testes, que eu não vou provar o teste, só vou colocar aqui. Então, teste de comparação. E aí, com esse teste aqui, vai ser possível a gente verificar se algumas integrais convergem ou não, sem necessariamente ter que resolver a integral.
E aí a primeira, digamos assim, primeira parte do teste, né, ou o primeiro teste, né, que são dois, é para saber se uma integral converge. E aí, eu vou pegar aqui o texto do Guidoriz. Aqui tem nome critério de comparação, mas mesma coisa. Então, eu vou pegar as duas funções, né, f e g, tá? Duas funções integráveis. Então, eu pego duas funções integráveis de A até um t, né, que t maior que a, e tais que para todo x maior ou igual do que a, eu, eu tenho essa desigualdade. Vou até colocar de outra cor. Zero é menor ou igual que a f. Então, o que que acontece, né? Aqui, imagine que você tem duas funções que nos domínios onde enfim, no domínio onde elas forem integráveis, a função f sempre está abaixo, as duas são maiores ou iguais que zero, tá? Isso aqui é um detalhe importante. E a f sempre está abaixo da g. Na verdade, isso aqui, eu vou tirar esse 1 que eu coloquei aqui, eu vou juntar tudo num critério só. Então, fica um parágrafo aqui. A f sempre está abaixo da g. Então, duas situações aqui ocorrem, né? Aí a primeira, agora sim. Aliás, eu vou botar um aqui, não precisa necessariamente ser zero, não. A integral de A até mais infinito da f de x dx. Na verdade, eu vou colocar assim, então. Se a integral de f de x... Não. Espera aí. Ah, eu tô gravando. Eu já tinha ficado... Se essa integral aqui converge, então a integral da f converge, integral de a até mais infinito da f converge, e a segunda é se a f diverge, se diverge, aí é a g que diverge. Então, ok? Só eu vou colocar aquela desigualdade. A f é sempre menor do que a g. E aí o seguinte, se a de baixo, aliás, a de cima convergir, ou seja, se a integral de um certo ponto até mais infinito da g for finita, implica que a que está embaixo também vai ser finita. E se a de baixo for divergente, ou seja, quando eu calculo a integral, nesse caso, d mais infinito, né, porque como as duas são positivas, não pode ser menos infinito o resultado. Então, se a de baixo der mais infinito, é como se essa de baixo empurrasse a de cima para que ela desse mais infinito também. Basicamente é isso. E aí o que a gente vai usar é esse critério para dizer se algumas integrais
divergem ou não, ou convergem, né? E aí, por exemplo, esse aqui vai ser um pouco, vocês vão ver que em algumas situações é bem delicado, não é tão simples determinar se ela diverge ou não. Então, exemplo. Então, a integral converge ou diverge? Então, o que eu quero saber aqui é se ela converge, ou seja, se o cálculo dela, quando for efetuado, dá um número real, ou se ela diverge, se der mais infinito. Ou se não existir, né, de alguma forma, o limite. Aí, pela aula anterior, né, eu deveria, se eu não soubesse desse critério, o que eu faria? Eu teria que calcular essa integral aqui, efetuar o cálculo direto dela, né? Mas, como eu só quero saber se diverge ou não, ou se converge, a mesma coisa, né? Se eu falar se diverge ou não, se converge ou não, já o não vai incluir o outro caso, né? Então, se eu quero saber se ela converge ou não, eu não preciso exatamente calcular, basta eu usar o critério. Porque, por exemplo, eu pego a função que está aqui, né? Qual é o raciocínio desse tipo de questão? Eu pego essa função, aí não tem exatamente uma lógica inicial, porque como é se converge ou não, eu posso pensar das duas maneiras. Se eu achar que ela, se eu achar que ela converge, eu tenho que achar uma função que fique acima desta aqui e que quando eu calcular a integral ela for convergente. Se eu achar que ela diverge, eu tenho que achar uma outra, uma g, que fique embaixo e essa de baixo vai convergir. Essa é a ideia. Essa aqui assim, com o tempo vocês vão conseguir ver, mas como eu já sei basicamente como é que é a resposta, né? Aí a ideia é o seguinte, eu vou pegar essa função que está aqui e vou encontrar uma função que está acima para mostrar que ela vai convergir. Como é que é feito isso, né? E a ideia é assim, eu vou pegar isso aqui, essa expressão aqui, ó, como x ele é maior do que 1, isso aqui vai ser maior, por exemplo, do que só essa parcela aqui, ó, x à quinta, tá? E aí, quando eu inverter, vai inverter, quando eu inverter as frações, vai inverter a desigualdade, vai ficar 1 sobre x à quinta, mais 3x mais 1, isso aqui vai ser menor, inverte, ó, aqui. Aí essa expressão era maior, o inverso dela vai ser menor do que o inverso da outra. Pronto, aí eu encontrei isso aqui, né? Isso aqui vale porque o x é positivo, né? No caso, ele vai ser maior ou igual que 1, porque o intervalo de integração, ele começa do 1, né? Então, x vai estar variando de 1 até x maior ou igual que 1. Aí é o seguinte, ó. Eu tenho aqui essa desigualdade vale no intervalo que eu estou considerando. Agora, pelo critério de comparação, vamos lá. Se a função de cima convergir, aqui, ó, essa é a função g que está acima. Se ela convergir, a outra, a que está abaixo, né? Se a g converge, a que está abaixo também converge. Então, basta eu mostrar que essa aqui converge. E aí, como é que eu mostro que essa aqui converge? Calculando ela, né? É muito mais fácil calcular essa da direita do que essa outra da esquerda.
E aí, quando eu calcular a integral de 1 até mais infinito, de 1 sobre x à quinta, isso aqui vai ser o limite, né? X a menos 5. Aqui não tem segredo, né? X a menos 4 sobre menos 4, né? Aí vai ficar limite de... Aqui é a mesma coisa de 1 sobre x² né? Então, quando eu colocar, vai ficar menos 4. Vou colocar assim, menos 1/4. 1 sobre t² menos 1, né? E aí, quando eu calculo t para mais infinito, é isso que está aqui, vai para zero, né? Fica o menos 1/4 com o menos 1, que dá 1/4. Então, essa de cima, eu calculei a integral dela, deu um número real, por sua vez, ela converge. Então, se a função que está acima converge, que é essa aqui, a que vai estar abaixo também converge. Então, pelo teste da comparação, né, ou critério de comparação, a integral que eu estou interessado, que é essa aqui, converge. Aí aqui, o problema dessas questões é o seguinte, eu quero saber se ela converge ou não, e aí você tem que deduzir uma desigualdade a partir do pensamento, por exemplo, tenta primeiro achar, vamos supor que ela diverge, ou você pensa que de alguma forma ela diverge. Então, vocês têm que encontrar uma desigualdade em que essa função aqui fica acima de uma que diverge. Se você achar que ela converge, você tem que encontrar uma desigualdade que ela fique abaixo de uma que converge. E esse raciocínio de achar uma função que fica acima ou abaixo, às vezes não é tão simples, não. Não é se V. Aí eu escrevi errado aqui? Não, se a de baixo diverge, a de cima diverge. E se a G converge, a F converge. É assim mesmo. Imagina o seguinte, né? Deixa eu ver se tem outro aqui. É só isso. Imagina o seguinte, ó. Só para ter em termos de para vocês entenderem, né? O que é divergir, o que é convergir? Convergir é quando a integral é finita, né? Ou seja, é um valor real. E, perdão, convergir é quando a integral é finita e divergir é quando ela é infinita. Aí imagina que aqui você tem que essa de cima é finita. Finita. Se ela for finita, a de baixo não pode ser mais infinito. Porque você é como se o mais infinito empurrasse a de cima para ser mais infinito também. Então, a de cima sendo finita, a de baixo, como ela é menor do que a que já é finita, não pode ser infinita. O raciocínio é esse. E o contrário, né? Se a de baixo for infinita, o infinito, e se tem uma coisa que é maior, entre aspas, do que infinito, tem que ser infinito também. Por isso que quando a de baixo diverge, ela empurra de cima para divergir também. Como se fosse, o raciocínio é esse. Ok? E aí, vou apagar aqui. E assim, esse tipo de questão vocês vão ver que não é tão simples, não. Porque essa, como eu falei, essa ideia de encontrar desigualdade,
para poder comparar, em geral, não é tão simples. Vou fazer aqui um exemplo. Um outro exemplo. Eu acho que isso aqui não está aqui. Assim, por exemplo, integral de 1 até mais infinito de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Ou x ao cubo também pode ser. Isso aqui é um cubo. Ok? E aí, como é que eu encontro uma função que está acima ou abaixo? Aqui também ela vai ser convergente. Mas aí, você tem que lembrar, por exemplo, aqui já tem um truque a mais. Porque para poder encontrar uma função que fica acima, eu tenho que lembrar de um detalhe da trigonometria, né? Eu tenho que lembrar que seno de x ele está entre menos 1 e 1. E aí, por sua vez, seno ao quadrado, ele é maior ou igual que zero, né? E menor ou igual do que 1. E para que isso serve, né? Porque quando eu pego a expressão seno ao quadrado, eu sei que ele é... e lembrem, aquele critério é importante que a função, o integrando, seja maior ou igual que zero. Aliás, é importante, né? É fundamental, né? Ou é necessário, né? Melhor dizendo. Menor ou igual que 1. E aí, quando eu multiplico x cubo, eu multiplico x cubo aqui, ó. E aí, lembrando que como eu tô entre 1 e mais infinito, né? O x cubo vai ser maior ou igual que 1. Aí vai, aliás, eu multiplico x cubo, não. Eu multiplico 1 sobre x ao cubo. Dos dois lados. E aí fica assim, ó. Seno ao quadrado de x cubo. Seno ao quadrado de x cubo, não. Seno ao quadrado de x sobre x ao cubo. Vai ser menor ou igual do que 1 sobre x ao cubo. E aí agora eu me interesso não mais por essa integral aqui, e sim por esta aqui. Se ela for convergente, a de baixo vai ser convergente também. Ok? A ideia é a mesma. Calcula essa integral aqui. Essa aqui vai ser convergente também. Depois eu vou fazer uma geral, aí você não precisa mais fazer esse tipo de integral aqui, não. Menos 2 sobre menos 2, né? Então, isso aqui vai ser menos 1 meio. Menos 1, né? Porque o menos eu já coloquei lá fora. E aí, pela mesma ideia, opa, isso aqui vai ser 1 meio, tá? Então, essa de cima converge. Isso aqui, ó. Converge. Significa que a que está embaixo converge. Então, pelo teste da comparação... eu não vou escrever isso, não. Só para... Logo converge, né? Mas aqui, ó, já teve um raciocínio que não está muito claro que você tem que fazer, que é usar essa ideia que o seno é limitado, né? Entre 1 e menos 1, converge. E, consequentemente, seno ao quadrado ele está entre 0 e 1. Então, às vezes o raciocínio para encontrar uma desigualdade adequada, para eu fazer a comparação, em geral, não é tão claro assim o que você tem que fazer. Agora eu vou pegar um aqui que divirja, né?
Ok, nenhuma pergunta, né? Isso aqui depois vocês vão ter que. Não é uma coisa assim que. Óbvio que vocês. O critério para entender não é tão difícil. O problema é executar no sentido de encontrar uma desigualdade em que eu possa comparar, né? Por exemplo, e esses exemplos que eu estou pegando são os primeiros já, e já tem uma certa dificuldade. Esse aqui é o segundo proposto do Guido Rizzi, ó. Eu olhei assim, não é tão claro não. Integral de... Aí tem assim, tá? E aí converge ou diverge, né? Eu estava pensando ontem, e ela diverge, só que para encontrar desigualdade é a mesma coisa. Eu já, por exemplo, eu vou fazer aqui já direto, mas quando vocês tentarem, vocês vão sentir a dificuldade que é encontrar uma desigualdade assim, tão clara. E aí, como é que eu encontro a desigualdade? Como eu já sei que ela vai divergir, eu vou encontrar uma desigualdade para baixo, né? Eu vou encontrar uma função que fique embaixo, e aí essa de baixo vai divergir. Consequentemente, ela empurra a que está em cima para divergir também. E aí, qual é a ideia aqui, né? O truque. Por exemplo, o truque é o seguinte: é notar que x² mais 1 é maior do que x ao quadrado. E aqui eu vou multiplicar dos dois lados 1 sobre x³ mais 1, para ficar a expressão que está lá, né? Aí vai ficar assim. Por que eu estou fazendo isso, né? Qual foi a ideia inicial que eu tive? É que eu consigo integrar essa função aqui, ó. Porque basta chamar u aqui de x³ e você consegue integrar normal, porque não tem mais esse número 1 aqui atrapalhando. Essa aqui eu consigo integrar. Porque assim, se eu fosse dividir essa expressão que está aqui em duas, né? Eu consigo integrar isso aqui normal. Agora, isso aqui não é tão simples de integrar. E eu me livro disso, né? Porque essa soma aqui é maior do que qualquer um dos termos, consequentemente é maior do que esse aqui. É o que eu escrevi aqui em cima, tá? Então, agora a minha ideia é me concentrar, eu tenho que provar que essa que está abaixo aqui, ela é divergente. Então, a de baixo diverge e vai empurrar a de cima divergir também, para ser divergente. Vocês estão vendo que aqui eu estou usando o sinal maior, sem aquela igualdade, mas também é a mesma coisa, viu? Se vocês encontrarem que aqui no critério talvez alguém esteja com essa dúvida, mas se aqui for estrito, né, menor, sem a igualdade, também o critério é a mesma coisa. Bom, e aí agora eu vou trabalhar para calcular essa integral aqui, né? De 1 até mais infinito. Ó, 1 até mais infinito. Dessa aqui. E aqui é o limite. Eu tinha esquecido de falar para vocês, mas vocês vão usar integrais impróprias em EDO também, viu? Vocês já vão pagar EDO semestre que vem, né? Se não estiver enganado. É junto com o vetorial, né, EDO? Vocês vão usar integrais impróprias e aí vocês vão usar muito. Principalmente com transformada de Laplace, que é um método para resolver EDO. Eu posso até passar uma lista dessas coisas. Eu acho que eu vou fazer um vídeo desse. Vocês vão usar muito isso daí. E essa transformada de Laplace é uma integral imprópria, né? Bom, aí isso aqui é só integrar, né? Por exemplo, para integrar isso aqui eu chamo U. Eu vou chamar U de x³, né?
3x². Aí x² dx é o que está aqui, ó, que é um terço, né? Então, isso aqui vai ser o quê? O limite t tendendo a mais infinito da integral de x² dx é um terço de du. Eu vou colocar um terço aqui fora, tá? 1 sobre du. E aqui o x³ mais 1 é o u. E aí, quando eu trocar os limites de integração, né? Por exemplo, se aqui for 1, se o x for 1, o u é 2. Aqui. E se perdão, o u não, o t for, se o x for t, aí o u vai ser t³ mais 1. Né? Então, t³, tá? Então, você tem essa integral aqui. Agora é só calcular. Então, um terço. Aí, a integral de 1 sobre u é o ln do módulo de u. Aí, aqui fica fácil, né? Um terço. Aqui eu posso até tirar o módulo, porque o t ele está variando para maior ou igual que 1, né? Então, t mais o t³ mais 1 vai ser maior ou igual que 1. Posso tirar o módulo aqui. Ok? E aí, quando eu calcular esse limite aqui, ó, t indo para mais infinito, esse aqui vai para mais infinito, né? Que é ln, o limite do ln, se o logaritmando for para mais infinito, ele vai para mais infinito. E aí, no geral, vai para mais infinito, porque aqui é constante, né? Isso aqui não vai influenciar. Aqui não vai, porque seria, entre aspas, mais infinito menos ln de 2. E aqui, como um terço é positivo, é uma constante multiplicando mais infinito, é mais infinito, né? Então, isso aqui é mais infinito. Significa o quê? Que essa integral aqui, ó, de x ao quadrado sobre x³ mais 1 diverge. Então, se a de baixo diverge, que é essa que está aqui, ó, se a que está abaixo diverge, a que está acima vai divergir pelo teste. Ok? Como se o mais infinito empurrasse, né? Logo, integral de 1, x2, x³ diverge. Não tem essa vírgula aqui, né? Ok? Então, às vezes é delicado você encontrar uma desigualdade. Primeiro, você tem que ter a percepção. Será que vai divergir ou não? Porque dependendo do raciocínio, você vai para uma linha de pensamento diferente, né? Ok? Todo mundo mais calado hoje. Ou estão dormindo, ou então estão estudando para a prova de 10 horas, né? Quem tem a prova. Ó, tem tem um outro, digamos assim, um critério que é o seguinte, que aqui o Guidoris coloca como exemplo, mas eu vou botar como critério que eu não vou provar o exemplo, não. Teste, né? Um outro teste que é o seguinte, teste 2. Vou colocar como teste do módulo, né? Não tem esse nome no livro, tá? Vou até botar entre aspas aqui. É um exemplo do Guidoriza resolvido, mas eu vou colocar como teste que é exatamente o que a gente vai usar, então tem que ficar. Que é o seguinte, é se... Vou resumir o que está lá, viu? Se integral de A até mais infinito do módulo da função converge, então a integral sem o módulo converge.
ok? Se com o módulo convergir, sem o módulo converge. O contrário não é verdadeiro, viu? A recíproca, né? A recíproca seria, sem o módulo converge, então com o módulo vai convergir, não é verdade. Existem exemplos recíproca. Inclusive tem um exemplo no livro, logo em seguida, vocês podem olhar depois. Não é. Aí o exemplo é você pegar a integral. Eu não vou fazer, tá feito aqui no livro, vocês podem olhar. Por exemplo, essa daqui, ó, 1, ela converge, mas com o módulo vai divergir. Depois vocês olhem, tá resolvido no livro, vocês olhem. Ok? Converge. Ou seja, se a com o módulo convergir, sem o módulo converge também. Só que se você encontra uma função que com o módulo vai convergir, não necessariamente a com o módulo, eu falei não, sem o módulo vai convergir, não necessariamente a que está com o módulo vai convergir também, tá? Aí tem a resolução desse exemplo aqui no livro, vocês vão olhar. E aí, para que serve esse teste do módulo, entre aspas, né? Para você pegar algumas funções que não tem, não é positivo exatamente, mas você consegue provar que o módulo delas converge, e aí elas, sem o módulo, vai convergir também. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui eu já estou fazendo os propostos já. Ó, essa daqui, cosseno de 3x sobre x cubo. O raciocínio dessa aqui é parecido com o que a gente fez agora há pouco. Integral de 1. E no lugar do cosseno era seno ao quadrado de x, né? Que eu coloquei. Sobre x cubo. Assim. É a mesma coisa, tá? Porque a ideia é, no lugar de olhar a integral, do jeito que tá aqui, eu olho com um módulo. Então, o que a gente vai verificar aqui, verificaremos, né? Que é a integral com um módulo. Porque, lembrando, critério de comparação eu só posso usar quando a função que está aqui, o integrando, ela é maior ou igual que zero. Maior ou igual que zero. E aí, eu não posso usar o teste diretamente nessa aqui, porque o cosseno ele vai mudar de sinal. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Mas com o módulo, não. Com o módulo, ele não muda de sinal. Então, por isso que eu vou verificar que essa aqui converge. Consequentemente, ela convergindo, a sem o módulo vai convergir por esse teste do módulo aqui que eu coloquei, né? Com o módulo converge, então sem o módulo converge também. E aí, para que serve esse módulo? Não é justamente pelo truque da desigualdade. Porque a mesma desigualdade que vale para o seno também vale para o cosseno, aquela que eu usei, né? Que o cosseno de x também vai estar entre menos 1 e 1. E aqui é equivalente dizer que o módulo do cosseno de x, nesse caso, é menor ou igual que 1, ok? Aqui na integral é 3x, né? Mas é a mesma coisa, tá? Deixa eu fazer uma ponta aqui. Cosseno de qualquer coisa, não interessa o que esteja aqui dentro, vai estar entre menos 1 e 1. Então, isso aqui é equivalente a dizer que o módulo do cosseno de 3x vai ser menor ou igual que 1.
E para que serve isso? Para que quando eu multiplico 1 sobre x cubo dos dois lados, lembrando que o x cubo, o x aqui, ele é maior do que 1, né? Maior ou igual que 1. Então, quando eu multiplico dos dois lados, vai ficar assim. Cosseno de 3x sobre x cubo menor ou igual que 1 sobre x cubo. A desigualdade não vai inverter porque ela é positiva, né? E aqui é a mesma coisa, né? Como x é positivo, 1 sobre x cubo é a mesma coisa de 1 sobre módulo de x cubo, porque o x é positivo. E aqui é a mesma coisa de 1 sobre x cubo e o módulo assim. E aí eu vou trocar isso aqui, ó, por módulo de x cubo. E, consequentemente, eu posso usar aquela propriedade, né, que módulo da fração é a fração dos módulos, né? Ou, no caso, como eu escrevi, fração dos módulos é o módulo da fração. Para colocar o módulo todo aqui. E aí eu encontrei uma função que está acima do módulo daquela que eu coloquei. E essa função agora, se eu provar aqui, aí eu já sei que essa aqui converge, né, pelo mesmo cálculo do anterior. Então, como essa vai convergir, que é a mesma integral, né? Então, como isso aqui vai convergir, então, a outra vai convergir, né, com o módulo, porque é a função que está abaixo. E essa com o módulo convergindo, a sem o módulo vai convergir pelo teste do módulo, né? Não tem esse nome, como eu falei, não tem esse nome, teste do módulo, mas para ficar referindo a um teste que não tem nome, enfim. Assim, a integral sem o módulo também vai convergir. Tá? Então é isso. Tem esse teste também, que às vezes a integral ela não é positiva sempre, como essa aqui, mas você colocando o módulo, você pode provar com o módulo aqui, com o módulo converge, e aí, consequentemente, sem o módulo vai convergir também. Nenhuma pergunta, né? Eu vou colocar aqui 2 exercícios que é para vocês fazerem. Tem nada de absurdo, é bem simples. E aí a gente vai usar esses 2 exercícios como critério de comparação também, como se fosse um outro teste, né? Que aqui o Guidonis coloca como teorema, né? Mas a conta é bem simples, é só calcular a integral. Eu vou colocar como exercício, aí vocês tentem fazer, mas não tem nada de mais não. É só calcular a integral imprópria normal, né? Sem teste nenhum. O exercício é letra A, né? Prove que verifique. A letra A, integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x elevado a alfa, converge ou é convergente se o alfa for maior que zero, maior que 1, perdão, e diverge
se o alfa é menor ou igual que 1. Aí aqui você pode chamar de P integral, viu? Ou alfa integral, essas que estão aqui. Alfa, para ficar mais fácil, porque elas vão aparecer muito. Quando a gente vai falando de séries, vai ter a P série ou a alfa série, que é muito parecida com essa integral aqui. Então, essa integral aqui, toda integral desse tipo, 1 sobre x elevado a alfa, sempre vai convergir se o alfa for maior que 1. Por isso que naquela conta, quando tinha o 3 e o 5 aqui, convergiu. E quando for 1 ou menor que 1, vai divergir. E você pode usar essa integral para comparar com outras, né? E usar que ela já diverge de cara, ou converge. E a segunda é que a integral de 0, aí e elevado a menos alfa x, converge para todo alfa positivo. Essa aqui sempre converge. Faltando um dx aqui, né? Esqueci também de colocar ali em cima. Dx. Converge. Essa aqui também converge. Converge para todo alfa maior que 0. Então, essa aqui, para qualquer alfa positivo, ela vai convergir, tá? E em que esses dois, aí vocês, aqui, quando vocês estiverem fazendo, é só o cálculo mesmo. Você pega a integral, calcula o limite, tal, integra. Isso aqui vai dar sempre no número real. Aquela ali vai dar número real para alfa maior que 1 e para alfa menor igual que 1 vai dar, é mais infinito. Vocês fazem. Para que serve essas duas integrais, né? Para facilitar alguns exemplos. Por exemplo, essa integral aqui, ó. Elevado a x vezes cosseno de dx. Converge ou diverge, né? Aí, a ideia é a mesma coisa. Eu pego o módulo da integral, pego ela em módulo, né? E aí eu observo se ela converge, nesse caso, né? Eu quero que ela, assim, eu já sei que ela vai convergir, mas... E aí, novamente, cosseno de raiz de x. Isso aqui em módulo é sempre menor ou igual que 1. Quando eu multiplico e a menos 1 dos dois lados, é a menos x dos dois lados. Eu vou obter e a menos x. E aqui, como e elevado a menos x é sempre maior ou igual que 0, ela já pode entrar no módulo direto, né? Porque módulo do número positivo é sempre igual a ele mesmo. Então, fica... E aqui, você não precisa fazer conta nenhuma. Porque pelo item B, observa que o item B, se o alfa for 1, por exemplo, aqui, ó, eu tenho justamente a integral lá da direita que eu obtive. E aí eu já sei o quê? O que é zero, né? É zero. Aqui. Aí eu já sei o quê? Que essa aqui vai convergir, sim. A rigor, você teria que fazer o cálculo, né, dessa integral de zero até mais infinito de e a menos x dx. Mas aqui você já pode usar esse, nesse caso, que ela já converge direto pelo aquele teste, né? Você faz o mais geral e aí não precisa ficar refazendo sempre essa daqui. Então, como essa aqui já converge pelo item B daquele item, como converge, então a com módulo converge, consequentemente, e consequentemente seu módulo vai convergir também. Então, esse exercício que eu coloquei serve para quando aparecer integrais nesse formato aqui,
nesses dois formatos, você não tem que calcular novamente a integral. Já saber de antemão que essa aqui vai sempre convergir, com alfa sendo maior que zero, e essa aqui vai convergir com alfa maior que 1 e divergir se alfa menor ou igual a 1, ok? Já de cara. Ok. Eu peguei um exemplo aqui, ó. Alguém tem alguma pergunta? Como eu sei que devo pegar x quadrado e não x cubo? Tipo, vamos saber se pego a de cima ou a de baixo. Pois é, em geral, essa pergunta é importante, mas o problema é que ela não tem resposta. No caso, você deve estar se referindo a esse exemplo, esse daqui, né? Esse, né? Pois é, não tem uma resposta. No caso, a sua pergunta é uma dúvida que é a principal dúvida, que é como é que eu sei que eu devo fazer o que eu fiz aqui? Como é que eu sei que eu devo começar por aqui? No caso, eu tenho que pegar x quadrado. Ou, aqui tem que ser o x quadrado para funcionar essa desigualdade, né? Não pode pegar o cubo porque não funciona. Mas como é que eu sei que eu tenho que começar dessa forma para chegar nisso daqui? Exatamente, não tem muita explicação. Você tem que deduzir. Primeiro tem duas deduções, né? O feeling de vocês. Não é nem dedução, mas tem duas tentativas, na verdade. Você pode pensar que ela vai divergir, aí tentar encontrar a função que está abaixo, ou pensar que ela vai convergir e tentar encontrar a função que está acima. Aí vamos supor que você imagina que ela, no caso, eu tentei ontem, primeiro eu tentei pensando que ela convergiria, mas aí não deu em nada, e aí depois eu percebi que apareceu essa integral aqui, ó. E aí não, aí dá para mostrar que essa expressão total é maior do que essa que está circulada. E aí tentei calcular a integral, eu sabia que, assim, essa daqui a gente sabe que funciona, né? Porque é só chamar u, e como ela diverge, funcionou. Mas esse raciocínio de como eu vou começar a pensar não tem muito uma lógica, não, infelizmente. Mesma coisa aqui, por exemplo, o raciocínio dessa, né? Ah, eu botei o x quadrado porque eu acabei percebendo que você consegue encontrar uma desigualdade, e aí você percebe também que essa integral aqui vai acabar divergindo, que vai virar um ln, né? Mas é diferente dessa aqui, que eu já tenho que usar trigonometria, ou essa parte aqui, para poder encontrar uma desigualdade, e aí, enfim, mostrar que ela converge. A mesma coisa, essas cosseno e cosseno, já vocês podem imaginar um padrão. Quando tem o cosseno ou o seno no numerador, é porque vai ter que usar mais ou menos essa ideia aqui. Mas, em geral, não tem uma fórmula que indique que você vai ter que fazer isso ou aquilo. No caso, você não tem como saber que você vai pegar x quadrado ou não x cubo, como você perguntou aqui. Por exemplo, eu vou fazer agora um exemplo que não se encaixa em nenhum dos que a gente fez, mas está aqui também, é o letra F do Guidorizi. Deles eu bati o olho e pensei, não tem que fazer, e não ficou tão claro. Não é tão óbvio que você tem que fazer o que eu vou fazer aqui. Por isso que essa parte aqui, apesar de assim, tem um critério, você lê o critério, você entende o critério em geral. O problema é executar no sentido de encontrar uma função para comparar. Comparar em cima ou comparar embaixo. Isso não é fácil, em geral. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é um problema, esse aqui é um pouco complicado, porque assim, se você tentar comparar direto com essa expressão aqui, não funciona. Você pega tentando comparar aqui, não dá certo. E aí você tem que usar um truque, que é usar a integral por partes, nessa integral aqui.
E aí, como é que vai ser feito isso, né? Ó? Por exemplo, essa integral de um. Isso aqui eu tentei ontem, tava testando algumas, e aí eu bati o olho nessa, eu tentei comparar direto, não funcionou. E aí, depois olhando aqui algumas coisas, eu vi que você tem que fazer, quando tem esse x, só o x embaixo aqui, o truque é usar integral por partes, para aumentar o grau do x, de alguma forma vai aparecer a integral assim. Agora, essa daqui eu consigo comparar, porque tem um x quadrado, e aí eu sei que aquela alfa integral, né? Essa aqui converge. E quando tem um x aqui, o problema de ter só o x é o seguinte. Vamos supor que eu queira fazer, comparando. Eu acho que fica. Quando vocês estiverem tentando fazer o exercício, é mais fácil pensar que ela converge de cara. Eu sempre tento provar que ela vai convergir. Porque desigualdades, quando você. Desigualdades assim, que alguma coisa é menor ou igual do que outra, na matemática é mais comum. É mais comum você provar que algo é menor ou igual do que. Nesse sentido, né? Daqui para cá. É uma lógica mais comum que, no geral, né? Agora, provar o contrário, que alguma coisa é maior do que outra, é menos comum e, em geral, é mais difícil, que é o sentido da divergência, né? Provar que alguma coisa é maior ou igual que uma coisa, que uma outra coisa, que vai divergir ainda, é um raciocínio menos comum. Então, pensar logo que ela vai convergir é mais fácil no sentido que existem mais possibilidades de cálculo nesse sentido aqui do que no outro. Então vamos lá, né? Quando eu pensei, vou pensar logo que ela vai convergir, aí eu tentei, deixa eu apagar aqui, eu tentei provar comparando direto. O problema é o seguinte: se você tentar comparar essa expressão que está aqui, aí, como eu falei, quando tem cosseno no numerador, o seno você já pode pensar logo no módulo. Aí eu peguei o módulo, e aqui seria como o numerador é menor ou igual que 1, isso aqui é menor ou igual que x, 1 sobre x. Seria 1 sobre x, 1 sobre módulo de x, mas como x é maior que 1, posso tirar o módulo. O problema é que essa função que está acima, ela diverge. Então, se a de cima divergir, eu não posso falar nada com relação à de baixo. Eu só posso falar se a de cima convergir. E aí eu concluo que a de baixo converge. Mas se a de cima convergir, perdão, se a de cima divergir, eu não posso concluir nada em relação a que está abaixo. E aí eu pensei, não, eu tenho que transformar esse x aqui de alguma forma em x quadrado, ou aumentar o grau do que está aumentar o grau aqui do x, do denominador. E como é que aumenta o grau usando partes? Como você faz isso, né? Então, isso aqui vai ser o quê? O limite. Aqui, inicialmente, você vai ter que calcular mesmo a integral. E aí vocês vão ver que o raciocínio já é diferente das demais. E aí, novamente, a mesma pergunta que você fez aí. Como é que eu vou saber que eu tenho que usar a integral por partes nessa daqui? Não tem. Não tem como saber. Em geral, você tem que ficar pensando mesmo e tentar deduzir. E essa aí que é a parte difícil. Então vamos lá, ó. Aí como eu vou usar a integral por partes aqui, pegando, dividindo, colocando ela como 1 sobre x, né, vezes cosseno dx. Aí vamos lá, ó. Aí aqui eu vou, ainda tem uma escolha também adequada, né? Que para aumentar o grau da 1 sobre x, eu tenho que derivar ela. Então eu vou chamar f de 1 sobre x e vou integrar a cosseno de 2x. E aqui a f' de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado, é só você derivar. E a g vai ficar 1 meio, né, de
de seno de 2x, né? Porque derivada do seno é o cosseno. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Agora eu vou naquele limite lá em cima, né? Esse que vai ficar limite. Vou botar um colchete aqui grande, que agora eu vou mexer só na integral aqui, ó. Então vamos lá. Aí ela vai ser o quê? Integral por partes, né? F vezes G, que vai ficar 1/2x vezes seno de 2x. E aí, como é uma integral definida, vai variar de 1 até t, né? Menos a integral de 1 até t de F'G. F'G. Aí, como já tem um menos lá da fórmula, fica mais, né? Tem esse menos aqui, ó. Aí vira mais, vou colocar logo aqui o mais, de 1/2x2 seno de 2x. E aí dx. Então, isso aqui é o limite. Agora, eu vou substituir esse aqui, ó. Vou substituir aqui. No t vai ficar 1/2t, seno de 2t, menos no 1, aí não vai ficar 1/2, né? Seno de 2. Esse 2 é 2, não tá, não tá em grau, né? Tá em radiano, é o 2. É como se você pegasse, sei lá, seno de π/4 usando o valor dele mesmo, né? Como π, como 3,14, então dividido por 4, aí vai dar um número real, ok? É isso. Então, mais. Essa aqui eu vou colocar. Essa pode. Eu vou colocar aquele 1/2 ali fora, mas. Então, eu vou colocar sendo assim. Pronto. Agora o raciocínio aqui, eu usei partes. E aí, eu tenho essas duas. Essa aqui não vai interferir em nada, né? Porque é o número real. Mas eu tenho essas duas expressões aqui que vão variar em t. Essa integral e esse termo aqui, ó. Quando eu calculo o limite desse termo aqui, o limite, só esse pedacinho aqui, ó, t tendendo a mais infinito, quanto é que dá esse limite aqui? E aí você tem que lembrar que, por exemplo, tem um resultado lá do cálculo 1, que se essa uma função for limitada, o que é uma função limitada? É uma função que ela está entre duas constantes. Existem duas constantes, A e B, que ela está entre essas duas para todo x no domínio dela. E sendo de qualquer coisa, ele está entre duas constantes. Entre, para todo, nesse caso, o domínio é os reais, nesse caso aqui. Ele está entre duas constantes, então seno é limitado. E esse limite aqui, ó, quando t for para mais infinito, vai para zero. Converge a zero. E aí tem aquele resultado, uma função que é limitada multiplicada por uma função que converge a zero, o resultado é zero. Tá? Isso aqui para dizer que esse limite aqui existe, né? Esse que está aqui é zero. E aí esse que mais essa constante, ou seja, essa expressão que está toda aqui, ela vai para justamente para essa constante aqui. Ó. Existe o limite, né? É o principal aqui, tudo que está aqui vai existir o limite.
E aí, se esse segundo limite existir, o limite da soma vai existir. E aí, o limite da soma existindo, significa que o primeiro limite lá do começo existe. Que é esse aqui, né? E, consequentemente, esse primeiro, se o limite existe, a integral converge. E é essa a ideia. Agora, o que eu tenho que fazer? Provar que essa segunda integral aqui, ela converge. Se ela convergir, o limite... Ai, coisa chata. Se ela convergir, o limite total vai existir, e aí, consequentemente, a integral lá do começo vai existir. E aí, por que esse segundo limite aqui existe, né? Pelo mesmo raciocínio. Eu quero agora, eu estou interessado só na integral de 1 até o mais infinito, né? Seno de 2. Deixa eu estar. Por que esse aqui existe? Agora sim eu uso a comparação nessa integral, porque a primeira eu não consegui. Do mesmo jeito, né? Ó, pego o módulo, porque, como eu falei, em geral, quando tem seno ou cosseno, ou alguma outra função limitada no numerador, você pode usar esse raciocínio. E é isso aqui é menor ou igual, do mesmo jeito que eu fiz com o outro, do que x quadrado, porque o módulo do seno de 2x é menor ou igual que 1, então implica essa desigualdade. E aí agora eu sei que essa de cima aqui, ó, converge, porque é uma série daquele tipo, né? Uma série não, perdão, é uma integral desse tipo aqui, ó. 1 sobre x elevado a alfa, no caso aqui o alfa é 2, que é maior que 1, né? Então ela vai convergir. E aí a conclusão é como essa aqui converge, né? Então, a com módulo vai convergir. E sem o módulo também converge, né? Pelo critério lá do módulo. Converge. E aí, essa aqui convergindo, conclui o resultado, né? Porque se essa segunda converge e o primeiro limite converge, a soma vai existir, o limite. Logo, a integral lá de cima converge, né? Então, daí vai existir, né? Existe esse limite todo aqui, né? Mais um meio da integral de 1 até t. Então, existe limite, portanto, né? E aí, se esse limite existindo, a integral lá vai convergir. Converge. Então, essa aqui é bem mais complicado, né? Primeiro, que você tem que perceber que com teste normal ela não funciona. E aí, para poder usar algum tipo de teste, eu tenho que usar a integral por partes. Para poder aumentar o grau do denominador, de alguma forma. Porque com o grau aumentado, né? Eu comecei com essa, aí tem que usar partes, nesse caso aqui. Percebe-se que você tem que fazer isso. Para poder chegar numa expressão em que a primeira, o limite vai existir, que é esse aqui, e a segunda você pode, assim, usar o teste e dizer que existe também. E aí, como os dois existem, a soma vai existir,
E, consequentemente, a integral lá do início vai convergir. Tem muita coisa aqui só nesse exemplo, né? Mas é um dos que estão dos básicos aqui, entre aspas. Mas para vocês verem que a dificuldade não é nem entender o teste em si, mas executar no sentido de encontrar um raciocínio ou uma função que você possa comparar. E nesse caso aqui, eu comparei, mas foi com uma outra integral, não foi nem com essa primeira. Tive que transformar essa em outra. E aí, a segunda integral que apareceu, sim, eu consegui comparar. Se fosse só um, deixa eu ver. O x cubo é maior do que, aí é menor, né? Seria assim, né? 1/x³ é menor, tá certo? E aí, para aparecer a expressão de cima, você tem que multiplicar por x mais 1, né? Aí você teria que, de alguma forma, provar que essa daqui... mas aqui não vai ajudar, não. Porque, por exemplo, se você pegar só essa daqui, mesmo que essa aqui... só ajudaria se essa aqui convergisse, né? Mas se essa aqui divergir, a que está em cima, você não conclui que a de baixo diverge, é o contrário. Só se a de baixo divergir, você conclui que a de cima. Se fosse essa integral somente essa expressão aqui, ó, aí essa aqui converge, né? Essa aqui converge porque essa da direita converge. Mas a de cima divergir não significa que a de baixo vai divergir. Você tem que colocar aqui diverge embaixo, ok? Então, mesmo essa desigualdade funcionando, você tem que encontrar a desigualdade, uma daquelas duas, né? Se você quer você quer provar que ela diverge, então a divergente tem que estar abaixo. E a convergente que você quer testar tem que estar acima. Ok? Quando vocês estiverem pegando isso aqui, vocês vão ver que não é tão fácil, não. Então é isso, viu? A parte de integrais impróprias dessa parte, dessa teoria é só isso. Aí, na aula de exercício, eu vou tentar fazer os mais difíceis do Sturt e do Guidorizi. Eu vou tentar também fazer transformada de Laplace. E aí vocês já não vai ser tudo, né? Mas vocês já vão ter uma ideia para quando vocês tiverem EDO, que lá vocês vão usar muito isso daí para resolver EDO, ok? Quando tiver um grau em cima e embaixo, você pega a de cima. Um grau é em cima e embaixo depende também da função. Se você, nesse caso, depende de, por exemplo, de onde você quer. Por que aqui eu peguei a de cima, né? Porque eu comecei com a de cima. Porque eu vi que aqui eu encontraria uma integral que dava para eu calcular. Então, o raciocínio para pegar a de cima partiu a princípio de enxergar que você consegue, além de encontrar essa desigualdade aqui, essa integral que apareceu, eu consigo calcular o valor dela pela definição, né? O limite da integral, tal, 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 tal. E aí depende muito do exemplo, porque às vezes pode ter dois polinômios e você tem que colocar o contrário, pegar de baixo, como foi aquele exemplo, né? Por exemplo, hum, se fosse um 4 aqui, ó, por exemplo, se fosse um 4 já não funciona. Se fosse assim, sem um lá de cima, né? Eu tirei uma aqui.
e também tirei e botei um 4 no lugar do 3. Aí esse aqui já é o contrário, você vai ter que fazer com a de baixo. Por exemplo, você vai ter que pegar assim, que isso aqui é maior do que x à quarta, né? Que x mais 1. Aí quando eu inverto, vai ser assim. Aí quando eu multiplico por x quadrado dos dois lados, para obter a expressão que eu quero, né? Aí vai aparecer x quadrado, x à quarta mais 1 menor que x quadrado sobre x à quarta. E aí, simplificando, vai aparecer x quadrado, x à quarta mais 1 menor que 1 sobre x. Aí essa aqui converge, consequentemente a de baixo vai convergir. Então, mudou um pouco a expressão, apesar de ser um polinômio sobre polinômio, mas você teve que usar a do denominador, a de baixo. Ok? Então, depende muito do fim da expressão. Não tem muito uma regra. Se era isso que você... Era isso, né? Então, depende muito. Mas a ideia, para facilitar, pense sempre que vai convergir. Porque, como eu falei, a quantidade de argumentos para convergir é maior do que a quantidade de argumentos para divergir. No sentido de que existem mais ferramentas, mais desigualdade na matemática, no sentido da esquerda para a direita. Provar que alguma coisa é menor ou igual do que outra, do que o contrário. Ok? Então tentem fazer as outras, viu? Eu vou ver se eu consigo. Aliás, naquela apostila, nessa apostila aqui, ó, que eu botei lá no livro, que eu botei no livro não, que eu botei no Classroom, já tem esses exercícios aqui. Só que esse aqui tá bem melhor para ler do que o PDF normal que se encontra no. Cadê? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Critério, tá aqui os exercícios já. Vocês já podem dar uma olhada, viu? Vou ver se eu tiro do. Ó, esse aqui, o A eu fiz. Fiz esse, né? Eu fiz esse aqui. Esse, né? Esse aqui e esse. Esse aqui foi esse último, que é mais difícil. Tentem fazer os outros e tentem fazer esses de baixo aqui também. A transformada de Laplace que eu falei, é essa função aqui, ó. Aqui, tá? Vocês vão ver muito EDO, vocês vão usar muito isso aqui em EDO. Mas eu vou fazer um exercício, um vídeo disso daqui, separado. É isso então, viu? E aí, eu esqueci de fazer o vídeo da correção da prova, mas já corrigi todas as provas, aí hoje é quinta. Hoje eu vou ter tempo para fazer esse vídeo, eu faço hoje, do gabarito, tá? É isso. Alguma pergunta? Não, né? Então tá ok, viu? Aí, sexta ou sábado eu faço o vídeo dos exercícios, e aí também eu vou ver se eu faço o vídeo da transformada de Laplace. Então tá, se cuidem aí, viu?